A gente fala do caso do médico que até então tinha, essa semana, a função de gerente do Hospital Marieta aqui em Itajaí. Bom, ele está sendo investigado por abreviar, ou seja, acelerar a morte de pacientes. A denúncia chegou ao Conselho Regional de Medicina do Estado, que determinou o afastamento do médico por 6 meses. E ontem o Ministério Público emitiu uma nota informando que entrou com uma ação civil pública contra o profissional que vai responder criminalmente. Por quase 10 anos, o médico Gustavo Deboni da Silva tentava entrar para o corpo clínico do Hospital Marieta de Itajaí como cirurgião, mas nunca conseguiu, não era aceito. Mesmo assim, ele chegou a um cargo de chefia na unidade. Era até agora o gerente médico e tomava decisões com o aval da direção, inclusive na UTI. O Dr. Gustavo Deboni não faz parte do corpo clínico, né? Ele é contratado pela administração do hospital. Para que o médico entre no corpo clínico, ele tem que solicitar ao serviço de especialista onde que ele deseja ingressar. Então, por exemplo, no caso do Dr. Gustavo, seria em cirurgia, no serviço de cirurgia. Após a avaliação do currículo pelo serviço, o serviço vai determinar se tem interesse na entrada desse membro ou não, e se tiver interesse, vai passar para a direção clínica, o conselho médico e a comissão de credenciais para avaliar todos os documentos do médico. Alguns membros do corpo clínico tiveram, durante esses anos, algumas divergências, né, de entendimento com certas atitudes do Dr. Gustavo Deboni, né? Então, havia dentro do corpo clínico alguma insatisfação com algumas atitudes administrativas dele, né? Que, de certa parte, acabaram prejudicando, em certo grau, alguns serviços do corpo clínico. Então, essa divergência existia, realmente. Até aí, os motivos da não aceitação pelos outros colegas médicos nunca foi dito. Só que veio à tona diversas denúncias contra o profissional. A suspeita é de que ele abreviava vidas, ou seja, acelerava a morte de pacientes. Nessa semana, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o médico para que seja investigada a denúncia, que partiu de profissionais do hospital e alunos da Universidade do Vale do Itajaí, que trabalharam na unidade hospitalar. Um dos pedidos do Ministério Público foi a interdição cautelar, o que foi aceito pelo Conselho Regional de Medicina, proibindo o médico de exercer a profissão por 6 meses, sendo impedido de exercer atividade médica pelo SUS em Itajaí. A ação está sendo analisada também pela Vara da Fazenda Pública da comarca de Itajaí. A Univale emitiu uma nota sobre o assunto informando que, em 2019, recebeu denúncias de alguns ex-alunos residentes do curso de medicina relatando possíveis irregularidades na conduta do médico. E por isso a universidade enviou todo o material que tinha com denúncias para o Ministério Público. Os fatos que motivaram as denúncias de supostas irregularidades ocorreram entre 2017 e 2019. O inquérito do Ministério Público tramitou sob sigilo e foram ouvidas testemunhas. Também foi requisitado ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina que analisasse prontuários de pacientes que nos últimos 2 anos foram atendidos pelo médico Gustavo e no mesmo dia morreram. Segundo o Ministério Público, há indícios de que Gustavo teria abreviado a vida de 8 pacientes entre 2017 e 2019. O Hospital Marieta acatou a decisão do Conselho Regional de Medicina e suspendeu as atividades do profissional no dia seguinte à comunicação. O médico também atuava no Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú e também foi afastado. Gustavo Deboni da Silva disse que está preparando a defesa e, por isso, ainda não vai se manifestar sobre o caso. Essa situação, o médico não pode sozinho determinar o bem e o mal. Ele tem que orientar a família. Se o paciente estiver lúcido, ele conversar com o paciente, que pode, então, determinar o que pode acontecer na sua vida. Agora, arbitrariamente, o médico decidir isoladamente, ele não pode abreviar a vida das pessoas. O erro médico, ele é involuntário, ele é sempre culposo, nunca é doloso. Se o erro for doloso, for voluntário, for intencional, isso deixa de ser erro para ser um crime, né?
O Hospital Marieta, onde o médico atuava, informou que não haviam denúncias contra o profissional e vai apurar o caso. Gustavo Deboni da Silva tem mais de 20 anos de profissão e contra ele havia uma denúncia de cobrança por uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Santa Inês, que hoje está desativado em Balneário Camboriú. O caso foi em 2010 e acabou prescrevendo. Na época, a paciente morreu e a família dela teria feito o pagamento na quantia de R$5.000. Essa informação que tem repercutido aqui na nossa região